Olá! Nessa quarta websérie ou videoaula sobre liderança, vieram algumas perguntas bem bacanas e são importantes para a gente poder desmistificar. Lembra na primeira videoaula nós trabalhamos muito sobre a esponja que você é, certo? Na segunda trabalhamos sobre o trabalho em equipe, na terceira falamos muito sobre feedback, né? Como desenvolver um processo. E aí nessa última veio uma pergunta muito interessante e agora nós vamos falar muito sobre ela. Ok, Edson, fiz o processo, trabalhei e assim por diante. Só tem um porém, um ponto que esse líder acabou esquecendo. Toda vez que você dá um feedback para uma pessoa, existe pelo menos de 15 a 30 dias para você ir acompanhando ela. Ou seja, existe um follow-up. Se você cobra ela, passa todo esse processo para ela, desenvolve, pola os pontos positivos e os pontos a desenvolver. E passou 15, passou 30 dias, você não dá um retorno para ela, ficou o feedback pelo feedback. Então o que é importante? Importante é esse follow-up, você acompanhar a pessoa, você ver quais são os pontos nela que ficaram lá para desenvolver, se os pontos positivos ainda continuam ou se outros pontos positivos. Agora, se você simplesmente fazer um processo desse e simplesmente deixar para o lado, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que vai cair em descrédito. Todo o processo de avaliação de desempenho cai em descrédito. Por quê? Porque não existe um follow-up da empresa. Não existe um follow-up do líder. E ele tem que ter isso muito bem organizado, muito bem disciplinado e principalmente com datas claras. Olha, eu vou te acompanhar nesse ponto a desenvolver nos próximos 15 dias, nos próximos 30 dias, para ver o quanto você melhorar. Por que grandes projetos de feedback caem por água abaixo? Pela questão da continuidade. A maioria dos projetos, programas de liderança, caem em descrédito. Por quê? Porque não há uma continuidade no teu processo. Então, para essa pessoa que fez essa pergunta, o que é importante? O follow-up, certo? Para que ela possa entender, caramba, realmente o meu chefe está me acompanhando, realmente o meu líder está me observando, realmente o meu gerente, o meu diretor, o meu presidente está realmente acompanhando esse processo todo. O follow-up é algo fundamental para qualquer processo. Se você faz tudo isso e não dá um retorno, e não dá uma reavaliação ou algo diferente, vai cair pelo descrédito. E aí todo o projeto vai por água abaixo. Portanto, aí vem o comprometimento do líder. Por exemplo, se ele está num processo de continuidade. Eu vou dar um exemplo muito claro no varejo. O varejo é muitas vezes o dono da loja, proprietário, às vezes ele está lá na linha de frente, chama a vendedora por não ter alcançado o resultado, por não ter alcançado a sua meta ou algo parecido e pontua algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo dono, esse mesmo proprietário, esse mesmo gestor ou até gerente de uma cadeia de lojas, se ele não der esse retorno, se não houver esse acompanhamento para ver a evolução, cai por água abaixo. E esse descrédito faz com todas as vezes um programa de liderança, às vezes um alto valor investido de uma empresa, às vezes contrata uma consultoria ou algo parecido para fazer todo esse contexto, ou até a área de recursos humanos com esse processo. Aí vem algo importante que vem a segunda pergunta. A área de recursos humanos pode me assessorar nesse sentido? Com certeza. A área de recursos humanos é uma área muito parceira dos líderes. Se ela tiver claramente organizado isso, ela pode te ajudar de alguma forma, ela pode te ajudar de alguma maneira a fazer o quê? A te relembrar desses pontos, a relembrar do dia, por exemplo, e observar sempre, gente, os comportamentos a desenvolver e ver se essa pessoa conseguiu alcançar os pontos positivos também, ou se até esse ponto a desenvolver não virou um ponto positivo. Agora, automaticamente tem que haver o quê? O feedback de retorno. Não pode, gente, não pode somente, olha, vou te chamar a atenção por causa disso, olha, você fez isso, assim, 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 e não haver o acompanhamento. Esse follow-up é necessário. Quero bater de novo nessa tecla. Se houver apenas um processo de avaliação e simplesmente não houver o retorno, meu Deus, cai por água abaixo todo o dinheiro que você investiu no teu programa de líderes, cai por água abaixo, se não houver o quê? Se não haver um acompanhamento. E aí a área de recursos humanos pode alcançar.
Outra pergunta muito importante que houve nessa última videoaula que eu gostaria de colocar para todos aqui. Muito bem. Edson, o feedback traz resultado para a empresa? Com certeza. Às vezes, um feedback traz um resultado para um vendedor que está lá fora, por exemplo. Ou alguém está atendendo o telefone de alguma maneira. Ou um teleserviços, ou um telecom, ou algo parecido. Certo? Ou uma área que esteja afim. Esse retorno é fundamental. Nós temos falado muito sobre essa área, essa geração Z ultimamente. Essa galera que vem aí para o mercado de trabalho. Se você não tiver adaptado com eles, se você não entender que um like deles lá no Instagram, para eles, é um retorno, é um feedback, você vai também alcançar esse processo. Bom, ok até aqui? Perfeito. Porra, fiz a avaliação. E aí, Edson, aí que é a parte mais legal. Entra a parte de follow-up. Essa parte eu gostaria de conversar com vocês. Na hora do follow-up é um bom momento para você reforçar também os pontos positivos de novo, certo? Mas ao mesmo tempo, observar nesses 15 dias o que ela falhou, o que a pessoa não alcançou o teu resultado. E aí entra uma maturidade muito forte da liderança. Por quê? É o momento de você também abrir o teu castelo. E aí fazer uma pergunta para a pessoa. Agora, o que eu, como líder, posso fazer por você? Isso é uma maturidade muito forte. Tem que estar muito bem preparado para essa pergunta. Pode vir N coisas diferentes. Muita gente me diz, e assim, eu quero quebrar aqui os paradigmas, mas o líder não pode abrir o seu castelo, ele tem que estar sempre numa posição, né? Não, de maneira nenhuma. Se nesse momento você vê que tem uma liberdade, que tem um momento, porque todos nós aprendemos com isso. Lembra lá na segunda videoaula que eu falei sobre os erros? Gente, o que passou, passou. Esse é um momento muito importante para você entender, para você botar, eu como líder, onde é que eu posso melhorar? Se você sentir que nessa hora, se você sentir que nesse momento, se você sentir essa liberdade com a pessoa e que ela esteja com maturidade e que você sente que essa troca está sendo extremamente positiva, vou dizer uma coisa, você vai aprender muito com o teu liderado, mas muito mesmo. Agora, tenha ciência, que pode vir de diversas formas, pode vir de diversas maneiras, pode vir de diversos jeitos a resposta. E você tenha maturidade para entender o que a pessoa está colocando. Muita gente, mas muita gente mesmo, tem medo de falar com a sua liderança. Esse é um ponto importante que nós vamos começar a partir de agora. Porque muitos têm medo daquela história do daqui 5 minutos passa na minha sala. Lembra que nós falamos lá na terceira videoaula, certo? Como a pessoa naqueles 5 minutinhos fica pensando, meu Deus, o que eu fiz, o que eu posso fazer, de que maneira, de que forma. Lembra que eu falei aquilo? Ok. Agora, por que as pessoas têm medo de você? Por que você, como líder, mete medo? Você é um líder, você é um chefe, você é um gerente, você é um presidente, você é um diretor. Por que você coloca medo nas pessoas? Será que não é o momento de você abrir o teu castelo realmente e trazer a tua equipe mais próxima de você? Aí você pode me perguntar, Edson, me traz uma solução rápida que eu posso fazer para esse momento. E aí eu venho. Toda equipe, todo líder precisa entender que tem que haver um momento de uma reunião. 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo. Seja semanal, seja mensal. Agora, muitos líderes passam semanas, passam meses sem um momento de sentar com o teu time, sem um momento de sentar com a tua equipe. Seja você numa área de vendas direta, seja você numa área de produção, seja você numa área de logística, todos nós temos momentos para aprender. E cada líder desse pode fazer da sua maneira, da sua forma, do seu jeito. Não custa nada, e isso vai uma dica importante, não custa nada você em algum momento dizer, olha, eu tenho errado nisso, eu tenho errado naquilo, eu tenho errado naquilo outro. Isso chama-se maturidade da liderança. É quando você se sente seguro o suficiente para poder pegar 20 dias de férias, e isso é uma outra coisa legal, e quando você volta, o resultado é muito melhor. Muitos líderes ainda têm medo de pegar férias. Pode uma coisa dessa? Nós estamos no século XXI e o cara tem medo de pegar 10 dias, 15 dias,
certo? Porque ele é fundamental de maneira nenhuma. Se você preparou a tua equipe, se você treinou ela, se você tem plano B, se você tem sucessores para poder tocar a tua equipe, cada vez mais você começa a compreender e entender o quão é importante preparar o teu time. Poucas pessoas têm sucessores. Poucas pessoas que eu vejo hoje a nível Brasil, eu vou muito longe, certo? Tem um sucessor para colocar no seu lugar. Porque tem medo de perder a sua posição. Porque tem medo que 20 dias de férias a equipe possa fazer com melhor qualidade. Que ótimo! Esse é o resultado do teu trabalho. Esse é o resultado de tudo que você construiu como time, como equipe. Esse é o resultado que você fez como gente. E principalmente, se você colocou um sucessor e ele foi melhor que você, ótimo! Agora, muita gente não enxerga dessa forma. Muita gente não tem maturidade para compreender isso. O que é importante? Importante é você preparar o teu time. Portanto, é você treiná-los. Portanto, é você ter sucessores, ter plano B, C, D, H e deixá-los prontos para que você possa curtir férias uma boa. Tem gente ainda que todo dia de manhã nas férias liga para o setor. E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Estão precisando de mim? Férias é férias. Vá curtir elas. Vá curtir esses 20 dias. Fica ligando, enchendo o saco da tua equipe. E desafie eles. Isso chama-se delegar. A nossa próxima web, nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre essa palavra, esse verbo fantástico, chamado o quê? Delegar. Edson, como é que eu delego para um time? Tem muitos líderes que delargam para a equipe, certo? Delargam mesmo e não cobram nada e assim por diante. Agora tem muita gente aprendendo a delegar de uma forma a descentralizar o seu poder e fazer com que a equipe inteira participe do processo. Isso não é fácil. Isso é um grau de maturidade, eu posso garantir a vocês, fantástico. Mas quando o líder começa a subir esses degraus, não importa a posição se ele tenha presidente, diretor, gerente, coordenação, encarregados, sejam líderes formais ou informais. Você necessita entender que delegar é algo fantástico. Mas isso é no próximo momento. 1, 2, 3 e... Yes!